Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por este momento, pela bênção de estarmos juntos aqui e adorarmos o Senhor. Já tivemos um tempo tão gostoso, tão especial de louvor e adoração, e um tempo também em que tomamos da ceia do Senhor. E agora somos convidados a ouvir a palavra do Senhor. Que privilégio! Abra o seu coração para a palavra do Senhor nesse momento, e que ela encontre em você um coração preparado para ouvir algo que Deus tem exclusivamente para o seu coração nesta manhã. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Inicialmente nós vamos ler os primeiros 6 versículos deste capítulo. Diz assim, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé para lermos este trecho da palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra traz para nós nesta manhã a abertura do 7º e último dos selos. Selos que somente Jesus Cristo foi digno e é digno de abrir, porque Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Ele cumpriu a Tua justiça, ó Deus. Por isso Ele é digno de abrir os selos que conduzem a história da humanidade e de trazer esses acontecimentos tremendos. E Ele os revela bondosamente, misericordiosamente a nós. Abre o nosso coração para compreender, não somente com a nossa mente, mas com o nosso coração, e para crer, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados os que leem, os que ouvem e creem na Tua palavra, e guardam a Tua palavra, e esperam na Tua palavra. Nós queremos ser dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O 7º selo. Este é o tema desta mensagem, nesta manhã. O 7º selo. Os mais velhos aqui podem responder com certeza para mim qual é a importância de um selo, né? Hoje em dia se fala em selo, na cabeça da população jovem é selo de qualidade, selo digital, mas nós sabemos o selo, todos são selos, né? Os de qualidade também são selos, mas quando nós falamos selo, nós lembramos um papelzinho assim que a gente comprava no correio. A gente escrevia uma carta, punha lá o destinatário, o remetente, fechava a carta, chegava no correio, a gente selava a carta, comprava aquele selo
O atendente carimbava em cima, pronto, estava garantido. Não importa o trajeto que aquela carta fosse fazer, quanto tempo ela demoraria, mas ela estava garantida. Somente o destinatário, quando recebesse aquela carta, podia romper aquele selo, abrir a carta e então tomar conhecimento do conteúdo ali escrito. A Bíblia, quando fala em selo, é esse tipo de selo, a esse tipo de selo que ela está se referindo. Este selo que traz a garantia do conteúdo e traz também a ideia da inviolabilidade do conteúdo. Ninguém pode violar aqui um objeto selado, uma carta selada, a não ser o destinatário. Quem é que começou a abrir os selos quando João, no capítulo 5 de Apocalipse, nós vimos João chorando diante daquela cena tremenda, porque ninguém era digno de abrir o livro, mas um anjo disse: não chores, porque tem alguém, tem uma pessoa digna. Era Jesus Cristo. Foi a Thalita que ministrou esse capítulo de Apocalipse. E Jesus Cristo, o Cordeiro que esteve morto, apresenta-se para abrir os selos. Por quê? Porque Ele é o destinatário. É tudo para Ele, não é para nós. A história, as coisas que estão acontecendo, não são para nós. É tudo para Jesus. É tudo de Jesus. E quando nós tomamos conhecimento disso, que nós próprios somos dele, então há uma alegria indizível no nosso coração, uma alegria que não dá para descrever com palavras. Nós também pertencemos a Ele. A história é de Jesus. Ele é o dono da história, Ele é quem comanda a história, e Ele começa a abrir aqueles selos e revelar o que estava reservado para aquele espaço de tempo, para aquele período. E no capítulo 6, então, a gente vê os selos sendo abertos. Abre-se o primeiro selo, o cavalo branco, provavelmente o avanço do Evangelho. Quantos missionários levando o Evangelho de Jesus para tantas partes do mundo, vencendo os problemas da língua, do idioma, das culturas, e levando heroicamente, destemidamente o Evangelho de Jesus. Histórias maravilhosas, lindas, que estamos vendo acontecer algumas nos nossos dias. Vem um cavalo vermelho, segundo selo, fala da guerra. O cavalo que traz a espada, o cutelo de sacrifício, que traz a guerra, tira a paz da terra. E se nós pensamos que isso vai acontecer um dia, nós precisamos nos lembrar que hoje, setembro de 2023, existem 28 focos de guerra no nosso mundo, além da guerra da Rússia e Ucrânia, contra a Ucrânia. 28 focos de guerra, movimentos armados em países de todos os continentes. No continente americano, na América do Sul, há conflitos armados hoje. E o que a guerra faz? Vem o terceiro selo. A guerra tira as coisas básicas da sustentação da vida. A comida, os medicamentos, tudo sobe, tudo fica escasso. E as pessoas ficam comprando 1 quilo de arroz por muito dinheiro, 1 quilo de feijão por muito dinheiro. Consequências da guerra. O cavalo preto, o terceiro selo, e vem o quarto selo, o cavalo amarelo, outra consequência da guerra. Doenças, enfermidades, porque os remédios acabam, os atendimentos médicos acabam, as comidas escassas, as pessoas ficam vulneráveis e adoecem. E aí o quinto selo, João vê as almas dos mártires lá clamando: Senhor, até quando o Senhor vai demorar para vingar o nosso sangue? Nunca se matou tantos cristãos como hoje nos nossos dias.
Neste pedaço de terra que nós moramos, graças a Deus, ainda não temos uma perseguição sobre nós, mas os nossos irmãos hoje estão sendo perseguidos e mortos em muitos lugares do nosso planeta, nos lugares dominados pelo comunismo, nos lugares dominados pelo islamismo, pessoas sendo mortas, maltratadas, e nós sabemos disso por fatos e fotos até, e nomes. Nós temos conhecimento dessas coisas, e estão aí à nossa disposição, através da missão Portas Abertas, por exemplo. E vem o 6º selo, que ainda não se cumpriu muitas das coisas que estão aqui, mas estamos agora no 7º selo. E eu quero te fazer uma pergunta: o que nós vemos no 7º selo? Primeiro, vemos o silêncio no céu. Verso 1: quando o Cordeiro Jesus Cristo abriu o 7º selo, o último, porque o livro era selado com 7 selos. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. É claro que o tempo do céu não é medido pelo nosso tempo na terra, mas a impressão que aquilo causou a João foi de que a pausa foi de meia hora. Uma grande pausa. Uma grande pausa. O que é que os silêncios anunciam para nós? Geralmente, em jogos, quando há uma situação dramática, alguém morreu, alguém importante ali relacionado ao esporte morreu, eles fazem 1 minuto de silêncio. O minuto deles tem geralmente 30 segundos, né? Rapidinho passa aquele minuto, e eles nem ficam em silêncio. Alguns estão lá se mexendo, outros estão se coçando, enfim, parece que é por obrigação aquilo que é chamado de 1 minuto de silêncio, mas é feito. Para tudo. Numa partitura musical, quando há certo sinal ali de pausa, significa que nenhuma nota é tocada, nenhum instrumento é tocado. Pausa, silêncio completo, total. Por quê? Porque vai mudar alguma coisa. Vai mudar até às vezes o andamento da música. Vai mudar a maneira de se tocar, a ênfase, a interpretação, o volume. A pausa, o silêncio, significa uma expectativa. Algo tremendo vai acontecer. Em nenhum dos selos houve pausa. Somente no 7º selo. Silêncio no céu. Viu que quando o Kiko ministrou a semana passada sobre a grande multidão, havia cânticos, muitos cânticos nós vimos aqui no Apocalipse. A multidão cantava com grande voz, grande multidão com grande voz, tudo isso silencia. Silêncio, pausa, porque algo tremendo vai acontecer. Então a primeira coisa que nós vemos ao abrir o 7º e último selo é o silêncio do céu. E esse silêncio vai nos mostrar também 7 anjos que aparecem. Ele viu, verso 2, 7 anjos que se acham em pé, em prontidão. Onde? Diante de Deus. E o que aconteceu com esses anjos? Foram dadas a eles, a cada um foi dada uma trombeta. A trombeta também tem um significado muito importante. Nos dias bíblicos, a trombeta era para sinalizar que algo iria acontecer, chamar a atenção da população para alguma coisa importante. A maneira de tocar a trombeta
ou era para se juntar em determinado lugar para guerrear, ou é para celebrar, ou era para celebrar, ou era para lembrar algo que Deus fez, ou era para orar. A trombeta sinalizava o toque da trombeta. Então João compreende perfeitamente: 7 eventos vão acontecer ao toque de cada uma dessas trombetas. E aí então temos a primeira coisa que aprendemos, que vemos com o abrir do 7º selo, o silêncio do céu. E vemos que esses 7 selos então vão se desdobrar em 7 trombetas. O 7º selo, aliás, o 7º selo se desdobra em 7 trombetas. O conteúdo do 7º selo é 7 anjos, cada um recebendo uma trombeta para tocar, sabendo-se que ao toque dessa trombeta, um acontecimento tremendo vai começar a se desenrolar. Tudo isto coordenado por aquele que é digno, único digno de abrir os selos, Jesus Cristo. Qual é a segunda coisa que vemos na abertura do 7º selo? Segunda coisa, o valor da oração dos santos. Meus irmãos, este item toca profundamente o meu coração. Saber que aquela oração, sabe aquela oração que você faz num cantinho da sua casa, ninguém está vendo, numa hora em que só você sabe que você está orando. Sabe aquelas lágrimas dolorosas que você derramou ali em oração aos pés do Senhor? Sabe aqueles pedidos que você nunca verbalizou, nunca falou com ninguém, só você conhece? Aquela oração não ficou solta pelo ar. Ela está lá. Ela está lá. Vamos olhar aqui o versículo 3 e o versículo 4. Então, o valor da oração dos santos. Vamos ler de novo. Veio outro anjo, além dos 7. Os 7 são os 7 das trombetas. Agora veio um outro anjo. E ficou de pé junto ao altar. Que altar é este? Este é o altar de ouro. Leve a sua memória lá para o Antigo Testamento, quando foi feito o tabernáculo. Cada um daqueles móveis foi mostrado a Moisés por Deus. O modelo original estava lá no céu. E Moisés fez exatamente como modelo. E o altar, pequenino altar de incenso, colocado num lugar específico, ordenado por Deus, era para queimar incenso. Ali não havia sangue naquele altar, a não ser o sangue que era aspergido nas pontas, mas era o altar de queimar incenso, aquele aroma gostoso que inundava todo, impregnava todo aquele ambiente. E esse aroma era o aroma do incenso, que simbolizava a oração. E agora aqui você vê que nesse altar, junto ao original, que não é o altar feito lá no deserto, não é o altar de ouro que esteve lá no templo antes de ser destruído, não é, é o altar original, esse que é indestrutível, ninguém pode tocar nele, ninguém jamais destruirá. Junto a esse altar estava o anjo com um incensário de ouro, e foi-lhe dado quanto incenso? Muito incenso. E o incenso aqui simboliza a pureza, o aroma de Jesus Cristo, porque este incenso, este derramar desse conteúdo aqui diante de Deus tinha 2 ingredientes: o incenso e as nossas orações. As nossas orações, as suas orações, juntadas com esse incenso glorioso, perfumado, cheiroso,
muito incenso. Não pense que a sua oração está perdida. Não pense que a sua oração está solta pelo ar. Aí, parece que houve uma... voltou aqui, obrigada. Não pense que a sua oração ficou solta. Não, ela está ali. Ela vai ser juntada com o incenso, muito incenso, o sacrifício de Jesus. Você e Jesus. Nós e Jesus. E essa junção derramada diante de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus um dia disse assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que meu Pai seja glorificado. João 16, 24. Se você olhar na palavra de Deus, lá atrás, você vai ver o povo de Israel, quando oprimido pela mão dos egípcios, clamou ao Senhor. Israel clamou ao Senhor, orou na agonia. E o que aconteceu? O clamor subiu até Deus, e Deus desceu para ver o que estava se passando e fez a libertação do seu povo através de Moisés. Se você olhar na história de Josué, que lemos há poucos dias atrás, ali naquela batalha terrível, muitos reis poderosos, mais poderosos que ele, vindo para destruir Israel. Israel viajando pelo deserto, chegando ali na terra prometida. Josué ora e ordena em nome de Deus um homem, dizendo: para sol, para lua, os dois luminares que Deus criou para determinar o tempo, para marcar o tempo, atenderam a voz de um homem. E o texto diz assim: Deus atendeu a voz de um homem, e o sol parou, e a lua parou, e o tempo ficou maior, e eles venceram a batalha em nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, que responde a oração. Se você olhar para uma mulher desesperada, precisando ter um filho, para que a sua dignidade de mulher fosse restaurada, sendo espezinhada todos os dias pela sua rival, que tinha muitos filhos, e ela não tinha filhos, foi à casa do Senhor e começou a orar desesperadamente. Somente os seus lábios se moviam, não se ouvia nenhuma palavra da sua boca. Ninguém precisava ouvir, Deus precisava ouvir, porque era a Deus que ela estava orando. E ela orou, e Deus respondeu. Ela pediu um filho, homem, porque ela devolveria esse filho para Deus. Deus deu. Deus deu esse e mais 5. 3 homens e 2 mulheres. Este é o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, oremos, porque Deus ouve e responde. Deus ouve e responde. Jesus Cristo, em Lucas 18, versos 7 e 8, diz assim: se esse juiz iníquo atendeu a voz dessa mulher, na história que ele contou em Lucas 18, ele diz: como que o nosso Deus e Pai, que é justo, não vai atender os rogos, as súplicas dos seus filhos, que a ele clamam dia e noite? E o salmo que nós lemos hoje, Salmo 107, por 4 vezes o salmista repete as palavras: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Deus os livrou de todas as suas tribulações. Na sua angústia. Então, meu querido, não lamente estar passando por angústia. Quem não está passando por angústia? Nós estamos passando por angústia continuamente, mas elas são uma grande oportunidade para que nós experimentemos o livramento, a resposta, a ação poderosa de Deus. Se nós usarmos a angústia
como motivo para nós orarmos. Tinha um hino tradicional antigo que dizia assim: quando estou perturbado, eu vou orar. Eu vou orar. O caminho da oração, ele está certo. Ele é certo. Deus escuta. Então, na abertura do 7º selo, vemos a importância, o valor da oração. Foi a oração que levantou a nossa irmã do leito de morte. Foi a oração que muitos aqui já experimentaram milagres. Levantou meu marido da cama de morte, do diagnóstico de morte. Você está aqui, você crê em Jesus porque alguém orou por você. Não deixe de orar. Não pare de orar. Não desanime. Oremos mais e mais e mais. Muito incenso e que haja muita oração de todos nós para ser oferecido junto com esse incenso na presença de Deus. O que mais vemos na abertura do 7º selo? Em primeiro lugar, vimos o silêncio no céu. Depois vimos o valor da oração dos santos. E agora vemos a virada. Que virada? Versículos 5 e 6. Olha de novo. E o anjo tomou o incensário. Agora o incensário estava vazio. Ele derramou toda aquela quantidade imensa de incenso e de orações dos santos perante Deus. Agora ele vai para outro altar. Porque aqui ele tomou o incensário, não diz outro incensário, supomos ser o mesmo, encheu-o de fogo. Naquele altar não tem fogo. Onde era o fogo? Do altar, o altar de sacrifício, onde Jesus Cristo, que tipificava o sacrifício de Jesus por nós, o altar de Deus, que resolve para sempre o problema do homem, é a cruz. Ali não era um animal que era morto, foi o Filho de Deus, morto por nós. Ele entregou-se por nós e derramou o seu sangue, deixou que o seu corpo fosse moído pelas nossas iniquidades, foi traspassado pelos nossos pecados, foi injuriado, foi morto, foi torturado antes de ser morto, antes de entregar-se por nós. Ali todo o seu sangue foi vertido naquela cruz, horrenda por um lado, gloriosa e maravilhosa por outro lado, porque por ela nós somos salvos. Para nós a cruz é maravilhosa, é gloriosa. Para nós não custa nada, mas para o Filho de Deus custou sofrimentos que não há palavras para narrar. Para o Filho de Deus custou a sua morte, o abrir mão da sua glória e entregar-se por amor a nós. Aqueles que creem nisto têm a vida eterna. Os que não creem, os que rejeitam, aí vem, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Pense no poder que esse fogo vai fazer sobre a terra. Houve o que? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 4 coisas que abalam. Nós estamos olhando os terremotos acontecendo nos nossos dias. Ficamos pasmos de ver que uma terra, uma cidade se desfaz, se esboroa, some. Milhares morrem e os que não morrem ficam perdidos andando por ali. Cadê minha casa? Onde era minha casa? Cadê minhas coisas? Não existe mais. A terra chacoalha, cambaleia e o que tem em cima dela cai, se desfaz. Nós não podemos imaginar que essas coisas estão acontecendo diante de nós, aos nossos olhos. E graças ou não graças, não sei, a mídia que nos mostra em tempo real ali o que está acontecendo ali, é lá na Líbia.
mas a gente vê aqui, dentro da nossa sala. A gente ouve os gritos, a gente vê o desespero dos socorristas, tentando encontrar paz, picaretas, cães farejadores, para ver se tem uma vida ali embaixo daqueles escombros. Coisa terrível. Vimos recentemente uma ilha maravilhosa, onde muitas pessoas sonham e gastam milhões e milhões ali naquela ilha, queimada, pegou fogo, destruiu tudo. Houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Mas isso não é a trombeta ainda. Isso é só o anúncio da trombeta, das trombetas. Vem as trombetas. Os versículos 7 até o 12 falam de 4 das 7 trombetas. Lembre-se que o 7º selo se desdobra em 7 trombetas. A primeira trombeta, o anjo toca e vem uma saraiva de fogo misturada com sangue que foram atiradas à terra. Saraiva é chuva de pedra. Uma chuva de pedras por si só destrói uma plantação inteira, destrói casas, fura telhado, deixa a gente desabrigada. Agora, chuva de pedra com fogo misturado com sangue, atirado à terra. Isso faz com que a terça parte da terra fosse queimada, será queimada. A terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Logicamente que no local do epicentro daquela saraivada de fogo e de sangue, destruição. Isso é só a primeira, isso não repercute na humanidade. A segunda trombeta, ele vê uma grande montanha ardendo em chamas, e essa grande montanha foi atirada ao mar. Imagine o tamanho do tsunami. Terça parte do mar se tornou em sangue. No Egito, o rio Nilo se transformou em sangue. Deus aqui está repetindo muitas daqueles juízos que ele executou sobre o Egito. O Egito que torturava, escravizava o seu povo e não queria abrir mão, não queria libertar o povo. Primeiro foi pedido: deixa o meu povo ir. Não deixo. Satanás ainda faz isso hoje. Satanás faz isso. Ele luta para querer segurar as pessoas, aprisioná-las nas suas mãos. E aí a terça parte do mar se torna em sangue. A terça parte da vida marinha morre, claro, não tem como sobreviver. E a terça parte das embarcações é destruída. Isso só na segunda trombeta. Tem mais 5. Isso não repercutiria na humanidade? Quanta gente iria ficar sem receber as suas coisas que foram compradas lá do outro lado do mundo, estavam nessas embarcações que foram destruídas? Quantas embarcações de recreio, de turismo estão contadas dentro dessa terça parte? Quantos barcos pesqueiros estão contados dentro dessa terça parte das embarcações? Isto repercute ou não sobre a humanidade? E vem a terceira trombeta, ainda maior, toca, como se pudesse ser maior, né? E vem um meteorito, provavelmente, tocou a trombeta, caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e fontes, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu. Não é por um descuido da natureza, é a mão do justo juiz que está exercendo os seus juízos. Meus irmãos, estas coisas vão acontecer e são literais, são reais, não são simbólicas. Vão acontecer e cai essa grande estrela, esse meteorito sobre a água potável e transforma essa água potável em absinto. O nome dessa estrela é absinto. A palavra absinto significa amargor.
ou água que vai ser contaminada com, talvez, quem sabe, uma radioatividade mortífera. Ninguém poderá beber daquela terça parte dos rios. Nós já estamos vivendo crises de água potável no planeta. Imagine com a queda dessa estrela que vem aí, ao toque da terceira trombeta. E a quarta trombeta, quando o quarto anjo toca, a terça parte do sol e da lua e das estrelas é ferida, é atingida, e deixa de brilhar um terço do sol. Imagine o frio, imagine a falta de vida, a morte. Se você deixar hoje uma pedra no seu gramado, lá no seu quintal, 2 dias depois você vai e tire a pedra para você ver a cor que está a grama. A grama morreu, está branca, sem vida. Nós precisamos do sol, a terça parte dele será ferida, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. E eu pergunto, isso reflete na vida humana? Óbvio que sim. Porém, o capítulo 8 termina dizendo assim: então vi uma grande águia voando pelo meio do céu e dizia com grande voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Sobre quem que virá esse juízo? O 5º, o 6º e o 7º, a 5ª trombeta, a 6ª e a 7ª, sobre quem? Não sobre a lua, o sol, as águas, o mar, a terra, mas sobre os homens, os moradores da terra. Então, esta palavra não é de forma alguma para trazer algum medo no seu coração, mas é para trazer temor no seu coração. Medo, sim, desse Deus grande, temível, temível. Ai dos que não têm temor algum diante do poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz várias vezes: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Por quê? Porque vai ser livre de presenciar todas essas coisas. Mas essas coisas virão, está próximo, muito mais próximo do que nós sabemos, porque se você olhar bem os primeiros selos, todas essas coisas estão acontecendo diante de nós. A ira de Deus, Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo, se não me engano, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. A ira de Deus se revela de onde? Do céu. Vem uma artilharia celestial sobre este mundo tenebroso que é o nosso mundo. O Deus de amor, o Deus que convida: vinde a mim, está irado. A ira de Deus não se opõe ao seu amor, ele ainda é amor. O Deus de amor está hoje convidando: venham a mim, venham à cruz, recebam o perdão, a remissão dos pecados e sejam livres de toda essa avalanche de acontecimentos reais que virão sobre o nosso mundo. E virão bem em breve. Se você olhar o capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus nos alertando sobre estas coisas que ele está revelando aqui para João. Só que lá em Mateus 24, ele estava aqui no mundo, no seu ministério terreno, em carne e osso como nós, e ele falou dos terremotos, falou da lua ficar escura, falou do sol perder o seu brilho, falou da fome, da guerra, da perseguição. Ele falou todas essas coisas assim, cara a cara, diante dos seus discípulos, falou e foram registradas.
para que nós leiamos e creiamos. E aqui ele revela de maneira gloriosa a João as mesmas coisas. Ele não muda. Hoje nós fomos ministrados aqui no louvor. Deus não muda. Ele é amor, sim, mas ele está irado com todas essas coisas. Se nós nos indignamos ao ver a perversão das pessoas gritantemente diante de nós, ostensivamente, quanto mais Deus, que é santo. Mas ele continua amando. Este é um tempo de graça. E tem uma coisa que eu quero dizer, concluindo essa palavra. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus prediz essas coisas, ele faz uma advertência. E essa advertência é que eu quero deixar para nós, para mim e para você. Recebamos essa advertência. Vigiai. Vigia. O que significa essa palavra? Fique atento. Não se distraia com as coisas do mundo. Não perca o foco. Enquanto estamos aqui, nós vivemos. Nós estamos vivendo as coisas. Precisamos trabalhar para comer, para nos vestir. Precisamos limpar a nossa casa. Precisamos cuidar das coisas. Porém, esse não é o nosso objetivo grandioso, final, maior, que nos ganhe todo o nosso coração, de forma alguma. Se a riqueza de alguém aqui prosperar, se aumentar, graças a Deus, mas não ponha o coração nelas, de modo algum, porque tudo isso vai passar. Se Deus está pondo algum recurso na sua mão, é para que você use para o reino de Deus, não é para o seu bem-estar simplesmente, para a sua projeção, porque o que vale é o reino de Deus, o que vale é a vida eterna que vem aí, o que vale é que a palavra de Deus está nos alertando, essas coisas vão acontecer, fique atento, vigie, olhe para o seu irmão que está do lado e diga para ele, vamos vigiar, vamos vigiar, vamos vigiar, vamos orar mais. Diga isso para o seu irmão do lado, vamos orar mais. Porque as nossas orações serão juntadas ao incenso, a pureza de Cristo, da obra de Cristo, serão derramadas diante do Pai. Vamos orar. Baixe a sua cabeça.